Aula 6. Ao final desta aula, você poderá criar tabelas, importar e exportar dados para o Calc e inserir gráficos do Calc no seu documento. Até a aula anterior, nós estávamos trabalhando apenas com o aplicativo LibreOffice Write. Nessa aula, iremos finalizar a exploração dos recursos do Write. Logo após, iremos começar a utilizar e conhecer o LibreOffice Calc. Recurso tabelas. Inicialmente, vamos fazer uma agenda de endereços dos seus colegas de curso. Como teremos várias informações, para facilitar, a melhor forma de organizar é criando uma tabela. Para inserir o recurso tabela, você pode ir no menu Inserir, mais a opção Tabela. Também você pode seguir o seguinte procedimento: ir no menu Tabela, mais a opção Inserir, mais a opção Inserir tabela, ou utilizar a opção de atalho, a tecla Ctrl mais F12. Vejamos a exemplificação de como criar uma tabela no aplicativo Writer. Depois de acessar ao programa Writer, vamos criar a tabela. Então, recapitulando, a proposta é criar uma agenda de endereço dos seus colegas de cursos. Então, vamos organizar essas informações por meio de uma tabela. Vamos no menu Inserir, opção Tabela, ou poderia pressionar a tecla de atalho Ctrl mais F12. Surge a janela Inserir tabela. Na divisão geral, chamo a atenção para os campos colunas e linhas. Nesses campos é possível estarmos determinando a quantidade de coluna e linhas que irão compor a tabela. Nesse caso, vou utilizar 4 colunas, então altero a opção de colunas, e 10 linhas. Clico agora no botão Inserir. Veja que a tabela foi inserida ao documento Writer. Então, vou inserir as informações. É importante mencionar que quando eu vou inserir as informações em uma tabela, sugiro você utilizar a tecla Tab para que você possa estar posicionando o cursor do mouse em cada posição da tabela. Vejamos, foi criada uma simples tabela, onde aqui nesses campos vazios você iria inserir as informações. Observe que quando nós clicamos sobre a tabela, surge uma barra de ferramentas da tabela. Nesse caso, ela está posicionada na parte inferior do aplicativo, então eu posso estar movimentando ela para outras posições. Trouxe-a para dentro do documento. Visualize a barra de formatação da tabela. Por meio dessa barra, é possível recorrermos a alguns recursos relacionados à formatação da tabela. Por exemplo, vou usar alguns recursos. Vejamos, se eu estou aqui no último campo da tabela e eu quero inserir mais uma linha. Então, eu posso estar fazendo isso vindo aqui na barra de formatação da tabela e clicando no botão Inserir linha. Quando eu clico, uma nova linha é inserida. Da mesma maneira, eu poderia estar inserindo uma coluna, como também eu posso estar excluindo linha e também excluindo uma coluna. Além desses recursos, vocês observam que temos outros recursos para a formatação de uma tabela. Então, nessa tabela criada, você tem um campo para inserir o nome, o endereço, o telefone e um campo observação, onde você pode colocar informações adicionais, como, por exemplo, o local de trabalho, a profissão do colega ou um segundo telefone, por exemplo. Embora as tabelas do Writer permitam a organização das informações, além disso, possa permitir também a soma de colunas ou linhas, além de outras funções matemáticas. Quando você vai trabalhar
com a manipulação de números, é mais apropriado utilizar-se uma planilha eletrônica, porque a planilha eletrônica ela possui muitos mais recursos que possibilitam a manipulação dos dados numéricos do que o Writer. Agora vamos trabalhar com o aplicativo para edição de planilhas eletrônicas, o LibreOffice Calc. Mostrarei alguns componentes da área de trabalho do LibreOffice Calc. Veja o slide. O LibreOffice Calc ele também é composto pela barra de menus, pela barra de ferramentas, assim como o LibreOffice Writer. O que temos a acrescentar é que o LibreOffice Calc possui uma barra chamada barra de endereços, que nessa barra de endereços geralmente fica a informação da célula que está selecionada. Nesse exemplo, observamos que está selecionada a célula C2. No lado direito, nós temos uma outra barra que é denominada barra de fórmulas. Nessa barra é mostrado as fórmulas que está sendo aplicada naquela determinada célula selecionada. Bem, e o que vem a ser uma célula? Observe que no Calc a área de trabalho ela é dividida por diversos retângulos. Cada retângulo desse é o que nós denominamos de célula. A célula que está selecionada nós chamamos de célula ativa. Menciono também que a interseção de uma linha com uma coluna compõe o que nós chamamos de endereço da célula. E observe que no endereço da célula, primeiramente vem a indicação da coluna, que é a letra do alfabeto, depois a indicação da linha, que é por meio de número. Por exemplo, a célula C2, que significa a interseção da coluna C com a linha 2. Bem, mencionei que manipular números é mais apropriado utilizando o aplicativo Calc. Uma vantagem é que nós podemos manipular os dados numéricos no Calc e repassarmos essa tabela, essas informações, para o processador de documentos. Essa transferência de dados entre os programas do LibreOffice Write e Calc é muito fácil. Então vamos ver esse procedimento. Acessei o aplicativo LibreOffice Calc. Para você ter acesso a esse aplicativo, segue os mesmos procedimentos que fizemos para ter acesso ao LibreOffice Writer, abordado na primeira aula, só que em vez de você escolher a opção LibreOffice Writer, nesse caso você vai escolher a opção LibreOffice Calc. Temos então a área de trabalho do LibreOffice Calc e agora vamos construir uma planilha nesse aplicativo e exportar essa para o aplicativo LibreOffice Writer. Vou usar o mesmo exemplo de criar uma tabela onde possa estar inseridas informações do seu colega do curso. Eu escolho uma célula onde eu vou iniciar a posição das informações. Utilizo a tecla Tab para fazer a movimentação de uma célula para outra. O Tab ele faz a movimentação de uma célula para a célula à direita. Eu também posso usar o Enter se eu for fazer a inserção de informação para a célula que fica abaixo da célula que está sendo utilizada. Vou selecionar o espaço que eu quero que constitua a tabela. Então vou selecionar toda a região aonde foi inserido os campos nome, endereço, telefone e observação, tanto as colunas como as linhas. Vou utilizar a opção de copiar e depois no Writer, no ponto onde estiver o cursor, faço
a colagem. Então, para isso, vou utilizar o atalho Ctrl C para copiar. Agora, vou no Writer. Então, para me fazer essa transferência de um aplicativo para o outro, basta vir no botão Novo, clicar na aba e selecionar a opção Documento de texto. Surge a janela do aplicativo LibreOffice Writer e agora faço a colagem pressionando o atalho Ctrl V. Observe que os dados dessa tabela serão inseridos como um objeto flutuante no documento. Caso você queira alterar os dados, ao clicar 2 vezes sobre eles, abrirá-se uma versão mini atualizada do Calc. Vejamos. Observe. Nesse ponto, você consegue fazer as alterações que desejar. Uma outra maneira de fazer isso é o que segue: selecionar a área que irá compor a tabela, fazer a transferência de dados utilizando o atalho Ctrl C, acessar o aplicativo de texto Writer, vou no menu Editar, escolho a opção Colar Especial, habilito a opção Texto formatado e pressiono OK. Note que essa tabela ela vem mais completa com as divisões. Outra observação é que o texto será inserido como uma tabela e poderá ser alterado tal como uma tabela comum do próprio Writer. Então, tal que se eu clicar sobre a tabela inserida, vai surgir a barra de formatação de tabela do Writer vista anteriormente. Observe. Para se fazer o caminho inverso, ou seja, levar uma tabela do Writer para o Calc, nós devemos fazer o seguinte: selecionar no Writer a tabela que quer levar para o Calc. Vamos fazer isso. Agora, façamos a cópia dos dados pressionando o atalho Ctrl C. Abrir o programa do Calc. No Writer também existe um botão novo, onde por meio da aba podemos acessar, abrir uma planilha. Agora eu vou posicionar o cursor do mouse na célula aonde eu desejo que sirva de canto superior esquerdo da tabela. Vou utilizar essa e faço a colagem da tabela do Writer para o aplicativo Calc utilizando o atalho Ctrl V. Veja o resultado. É importante mencionar que nesse procedimento de importação e exportação de uma tabela para o Writer ou para o Calc, se a tabela tiver uma equação de soma, por exemplo, a mesma não será copiada. Apenas o resultado é que vai aparecer no momento da cópia. Além dessa exportação de uma tabela do Calc para o Writer, também nós podemos fazer a exportação de gráfico. Temos uma planilha construída, iremos gerar o gráfico em cima dos dados dessa planilha e depois exportaremos esse gráfico para o documento Writer. Então, selecionei as informações da planilha. Agora, vou no menu Inserir, escolho a opção Objeto, mais a opção Gráfico. Então surge o gráfico e uma janela assistente de gráficos. Nessa janela nós temos a opção de escolher um tipo de gráfico. Está selecionada a opção coluna, um gráfico de colunas. Também poderá ser um gráfico de barras. E observe que à medida que eu vou selecionando
o tipo de gráfico, automaticamente vai sendo modificado o gráfico que foi inserido, que foi criado. Pode ser um tipo de gráfico pizza, entre outros. Na divisão passos, eu posso também estar criando o gráfico e personalizando os componentes do gráfico. Como? Se eu vier aqui na opção elementos do gráfico, eu posso estar adicionando um título para o gráfico, por exemplo. Utilizar o título gráfico. Você observa que automaticamente é inserido no gráfico que está na área de trabalho do Calc. Voltando para tipo de gráfico, também posso colocar uma aparência 3D para o gráfico criado. Veja, concluir. Foi criado o gráfico. Agora eu vou selecionar o gráfico e exportar ele para o documento Writer. Copio o gráfico utilizando o atalho Ctrl+C. Abro o documento de texto Writer e faço a colagem dos dados utilizando a opção menu editar, colar, ou poderia usar o atalho Ctrl+V. Note que o gráfico foi transferido do Calc para o Writer. Venho agora com a outra proposta de planilha, onde deseja-se trabalhar com dados que façam cálculos automaticamente. Então vejamos essa planilha. O propósito dela é inserir dados referentes a uma pessoa, dados esses correspondentes ao ano de nascimento, e automaticamente calcule a idade dessa pessoa. Mas antes disso, vamos observar o formato dessa planilha. Observe que o campo ano do nascimento não compõe a célula E6, na qual está inserido. Para dimensionar a célula ao tamanho do conteúdo, podemos fazer o seguinte procedimento. Vamos na junção da coluna E e F. Quando o cursor do mouse ficar na aparência de uma barra, de um lado uma seta e do outro outra seta, clica e arrasta até comportar o conteúdo da célula. Observamos que o nome nascimento está escrito de maneira errada. Para fazer a correção, vamos ativar a célula E6, pressionar a opção de atalho F2 para fazer a edição do conteúdo da célula. Então está faltando um S. Ok. Agora vamos inserir os dados à planilha. Então, agora eu quero que a idade seja calculada automaticamente a partir do ano de nascimento. Vou criar uma fórmula para que essa operação seja feita automaticamente. No Calc, toda fórmula ela é iniciada pelo símbolo de igualdade. Então vou digitar igual, e aí eu vou fazer a subtração do ano corrente pelo ano de nascimento da pessoa. Seria 2015 menos 1990. Enter. Observe que automaticamente foi inserido o resultado da fórmula. Uma outra maneira seria utilizar a indicação de endereço da célula onde consta os conteúdos. Veja, seria igual 2015 menos E7, que é a célula que consta o valor do ano de nascimento de determinada pessoa.
pressiono Enter, chegamos ao mesmo resultado. Selecionei a célula onde consta a fórmula e eu vou utilizar para inserir essa mesma fórmula aos dados da outra pessoa. Então, eu vou clicar no canto direito inferior da célula. O cursor do mouse modifica a posição para uma cruz. Clico e arrasto até o endereço da célula. Observe que automaticamente foi inserido a fórmula e calculado a idade. Venho enfatizar que trabalhar com números é mais conveniente utilizar-se uma planilha eletrônica, pois a planilha possui mais recursos para a manipulação dos dados numéricos do que o processador de texto, o Writer. Caros alunos, finalizamos mais uma aula. Quero recomendar que façam as atividades propostas. Além disso, quero lembrar que na próxima semana será iniciada a aula de revisão da disciplina, pois no dia 28 será efetivada a avaliação dessa disciplina. Organize-se para rever os conteúdos trabalhados e bons estudos. Até mais, pessoal!